Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas servem para verificar a representatividade das medidas de posição, que é a média, a moda e a mediana. Então, nessa aula nós iremos calcular a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, iremos começar aí pela amplitude total. Então, na amplitude total é a diferença entre a maior e a menor valor da série, tá? Então, é só fazer o maior valor menos o menor. Ela é também chamada como range, tá? Então, para calcular o range, que é a amplitude total, nós iremos fazer o maior valor menos o menor valor. A variância, que é a segunda medida de dispersão, ela leva em consideração os valores extremos, né, e os valores intermediários também. Então, ela expressa melhor os resultados. Então, a variância, ela relaciona os desvios em torno da média elevados ao quadrado, tá? Então, para calcular a variância, nós iremos ter essas fórmulas, tá? Então, a primeira fórmula, onde nós temos aqui os dados brutos, ela irá calcular para os dados sem distribuição de frequência. Então, são os dados sem nenhuma organização. Então, para calcular a variância com os dados brutos, nós iremos utilizar essa fórmula para os dados amostrais e essa fórmula para os dados populacionais. A variância, ela tem como símbolo o S ao quadrado para dados amostrais e o sigma ao quadrado para os dados populacionais. Para os dados agrupados, ou seja, para os dados dentro de uma distribuição de frequência, nós teremos essas duas outras fórmulas também diferenciando para dados amostrais e para dados populacionais. A diferença de uma para outra seria o -1 nos dados amostrais, né? Então, aqui também, ok? O desvio padrão é a medida mais usada na comparação, não só na estatística descritiva, também na estatística inferencial, e ela tem aí a maior, né? Ela é a que dá mais precisão dos dados, tá? Então, ela vai usar a variância e vai ser a raiz quadrada da variância. Para, então, calcular o desvio padrão, nós iremos fazer a raiz quadrada da variância. Para dados amostrais ou para dados populacionais, a fórmula é a mesma. O coeficiente de variação, ele vai determinar o quanto esse desvio padrão é grande ou não, né? Então, calculamos o desvio padrão e aí, por cima desse desvio padrão, né, com o coeficiente de variação, a gente consegue determinar se esse desvio é grande ou não, tá? Então, então essa questão aí, ela é relevante, por exemplo, aí na avaliação da precisão de métodos, ok? Para calcular o coeficiente de variação, nós iremos fazer a porcentagem, tá? Então, o coeficiente de variação é uma porcentagem do desvio padrão em relação à média. Então, faremos o desvio padrão dividido pela média e multiplicado por 100 para transformar em porcentagem. Agora, iremos classificar o coeficiente de variação em relação aos valores encontrados. Então, nós podemos classificar o coeficiente como baixa dispersão, quando nós temos o coeficiente de variação menor ou igual a 15%. Ele será considerado média dispersão se nós tivermos um coeficiente de variação entre 15% e 30%. E alta dispersão se ele tiver maior ou igual a 30%. Agora vamos ao exemplo. Dada a seguinte distribuição de frequência, determine as medidas de dispersão. Então, aqui nós temos uma distribuição de frequência com intervalos, onde nós temos as estaturas por centímetro e a frequência absoluta de cada classe. Primeiro, iremos calcular a amplitude total. Então, a amplitude total é a maior variável menos a menor. Então, no caso, quando nós temos a distribuição com intervalos, a maior frequência vai ser o limite superior
da última classe. E A menor vai ser o limite inferior da primeira classe. Então, a amplitude total nessa distribuição será o 174 menos 150. Então, a amplitude total é de 24. Logo em seguida, iremos calcular a variância amostral. Nós temos aqui uma amostra, então iremos utilizar a fórmula para calcular a variância amostral. Então, voltamos à nossa distribuição. Para calcular a variância amostral, nós precisamos da média. Então, só para retomar, a média é a soma do xi vezes fi dividido pela soma do fi. Então, iremos completar a nossa tabela com os valores de xi, que é o ponto médio de cada classe. Iremos completar também com a coluna do xi vezes o fi, multiplicando cada fi pelo seu xi, né? E aí a média será a soma do xi vezes fi dividido pela soma do fi. Então, a nossa média aqui será de 161. Calculamos a média, iremos para a variância. Então, a fórmula da variância é a soma, o somatório de xi menos a média elevado ao quadrado multiplicado pelo fi dividido pela soma do fi menos 1. Então, para fazer o cálculo da variância, nós precisamos primeiro fazer xi menos a média. Então, nós teremos aqui uma coluna chamada xi menos a média, onde nós iremos fazer cada variável xi menos a média, que é de 161. Então, no primeiro caso, eu vou fazer 152 menos 161, que dá o menos 9. 156 menos 161, que dá menos 5. E assim sucessivamente. Depois que fizemos já o xi menos a média, nós iremos elevá-los ao quadrado. Então, vamos fazer uma outra coluna chamada xi menos a média ao quadrado e vamos fazer todos os valores de xi menos média elevado ao quadrado. Então, menos 9 elevado ao quadrado, que dá 81, menos 5 elevado ao quadrado, que dá 25, e assim sucessivamente. Depois que já elevamos ao quadrado, iremos multiplicar pelo fi. Então, iremos fazer a multiplicação da coluna do fi pela coluna do xi menos a média ao quadrado. Então, nós teremos aí uma outra coluna, fazendo 4 vezes 81, 324, 9 vezes 25, 225, e assim sucessivamente. Nós precisamos aí da soma dessa coluna. Então, iremos somar todos esses valores e aí nós temos o valor de 1.240, certo? Então, agora nós vamos fazer os 1.240 dividido pela soma do fi, que é o 40, menos 1. Então, vai ficar 1.240 dividido por 39, dá 31, dá um número irracional, 31,79 e etc. Tá? Então, esse é o resultado da minha variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, como a minha variância deu esse valor, nós iremos fazer a raiz quadrada dela. Então, a raiz quadrada vai ser igual a aproximadamente 5,64. É o meu desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E aí, por último, o coeficiente de variação. No coeficiente de variação, nós iremos utilizar a média e o desvio padrão. Então, iremos fazer o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, no caso, 3,50%. Como deu abaixo de 15%, nós temos aqui uma baixa dispersão. Então, na aula de hoje, nós vimos aí as medidas de dispersão e espero vocês na próxima aula.